aqui é muito interessante, porque no Brasil a gente bebe caipirinha, caipirosca, caipirinha, cachaça, que é o aperitivo, todo mundo bebe uma cachaça. E na França a gente bebe isso. Tá. Que o pastis, o Ricard, a origem disso, o absento. L'absento. E tem um amigo meu, maluco. A gente tem tudo amigo meu, maluco, hein? Eu também, só chama tenho Rúlio. Ele falou, eu vou fazer um pastis brasileiro. Tem gosto de anis. E anis é absento. Mais fraco. Tá. O absento estava muito forte. É absinto, você tá falando? Absinto. Caralho, eu tô com medo agora. Não, ele tem o sabor Vou ficar parecido muito com bêbado. absinto, mas ele tem Mas bem é muito mais... muito mais fraco. É 40% mais, isso aí. É 40%. É absento é 70%. Sim, né? sim. Por isso que deixava as pessoas loucas, hein? Toulouse-Lautrec, na 1930, todo mundo tomava absento, os impressionistas, os pintores, Van Gogh, todo mundo tomava absento. Puta, não pode me ligar. Se quiser atender, pode atender, cara. Não sei. Não vou entender. Vai que é importante. Não vou entender, não. Eu não sei o que é. Então ele fez um pastis, a primeira vez que ele fez, ele estava branco, ele parecia araque. Você sabe, araque é a bebida árabe, que é Tô ligado. De anis também. Então eu falei, não pode ser branca, deve ser dessa cor. Cor dourada. Eu falei, eu vou trazer para os meninos, para experimentar, que a gente bebe na França, do lado de tomar. A gente não toma caipirinha, porque... Não é da cultura de vocês? Não é nossa cultura, não Sim. tem cachaça. Tem rum na França, porque vem da Martinique e na Guadeloupe, que é no Caraíbe, e que é francesa. Mas todos os franceses bebem isso quando eles bebem um aperitivo, quando eles bebem uma coisa, do lado de falar uma caipirinha, uma caipirosca, eles bebem um Ricard. Todo mundo bebe um Ricard, mas é dia a dia. Entendi. A gente são 60 milhões de habitantes na França, 70 milhões. Esse aqui é 80 milhões de garrafas por ano. Caralho! Eu conto os bebês também, né? É enorme, porque isso aqui é bem pouco. Então, me dá os seus copos. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou usar minhas mãos para pegar o gelo. Não tem problema. Como você não tem... Cara, Não você tem fica à pegador, vontade aí. né? Porque a gente é um... Lá a gente bota gelo. Já saber bem, um ritual, né? Igual a caipirinha. A caipirinha precisa saber cortar o limão, botar o açúcar certo, botar o que precisa fazer. Então, o ritual é a mesma coisa. Então, eu sou louco para ensinar os brasileiros a beber esse negócio, como os brasileiros me ensinou a tomar caipirinha. É um pouquinho só, e você vai ver que ele vai mudar de cor. Um pouquinho só. Tá. Já é boa. Eu vou deixar a cara de presente para vocês. Obrigado, Boa. Vocês vão ficar aqui. É claro que vocês vão falar dos outros, mal dos outros, vocês vão se lembrar Olha, disso. tá mudando mesmo de cor, mano. E depois vai uma dose de vibré. Vamos falar de vibré. Vibré. Para vibrar a vida. E 3 doses de água. Caraca. Pô, bom ficou que já branco, mata troço. o risco de ressaca Tá. na hora. E quando você está de ressaca, você bebe um pouquinho puro, sem água. Você vai ver, é muito bom. Depois que já tá de ressaca. Lógico. Você já tomou remédio antes de ser de ressaca? Ele nunca tomou nada parecido. Eu posso assim. Cara, ficou bem diferente a cor mesmo, que bizarro. Vamos ver. Saúde. Saúde. A Vibré. A Vibê. Gente, se quer comprar esse negócio, só no internet. Pode comprar no internet. Já está à venda no internet. Qual que é o do site? amigo meu. Você lembra o site? É vibre.com.br? É, Vibré. Você procura na internet, Vibré. Vibré. Depois eu Ó, vou se escreve postar. assim, ó, pra quem tá só ouvindo, se escreve assim, ó. V-I-B-R-E com acento agudo no E. Ó. Vibré. É muito bom. Ah, um cheiro de erva doce eu senti. Parece. É bom. É bem bom, bem. Caraca. Nossa, bem fraquinho, não é forte. Não é forte não. É fácil, é muito gelado, é uma bebida de praia. Você bebe na Verdade. piscina, você bebe no verão. Na França, Nossa, Saint-Tropez, que gostoso. na praia no sul da França, na Riviera, todo mundo bebe isso. Todo mundo bebe cheio de água, gelo. É muito refrescante, é muito legal. E não pode abusar da bebida. A bebida é o complemento da festa. Sempre não fala. Não pode dirigir. Não, porque depois fala, o Jacan fala que pode beber, que pode encher a cara. Não. A bebida é o complemento da festa. Não pode fazer merda bebendo.
A bebida é. Eles estavam falando isso pra mim aqui A gente agora. tá falando isso pra ele agora. A família vale tudo, os amigos vale tudo, a bebida é complemento de tudo isso. É para se divertir e não pode abusar, não pode passar os limites. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Bastoleio? Tá me ouvindo, Bastoleio? Esse é pastis o nome? É, Vibré é um Vibré- pastis de anis. Pastis. É tá. pastis. é o tipo de Na França, bebida. é um pastis. Tá. Tá. Ele é muito diferente do Orgânico, do então, francês, porque inclusive. você tá falando que você é Não, brasileiro. realmente ele é muito bem feito, ele é muito bonito, ele é a cor certa. Eu gostei da garrafa. É a primeira vez que eu provo depois da modificação, é muito bom. Parabéns, Rui. Parabéns, Julio. Ficou gostoso mesmo. Bom, então, se bonzão. você quiser experimentar, Se é vai lá. uma pessoa Vibré que se ponto com. reinventou, ele tem uma gráfica. Com a pandemia, a gráfica baixou muito, ele se reinventou, ele faz um jeans. Esse aqui é bio, é orgânico, né? É bio. Ele faz um jeans também orgânico, que é maravilhoso. Então ele se reinventou. Maneiro. Ele é um cara genial para mim. Ele adora gastronomia. Vamos falar de outra coisa, senão ele vai pensar que sou apaixonado por ele.